E aí, galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para trazer para vocês um vídeo, uma palavra, na verdade, de confronto sobre as nossas vidas, que Deus falou comigo ontem. E é sobre conforto gera fraqueza. Cada vez que nós tentamos nos sentir mais confortáveis nas nossas vidas, com as coisas que nós fizemos, nossos esforços, né? A gente se torna mais fraco. E eu tava, assistindo um documentário sobre vida longa no Netflix. E aí falava lá sobre pessoas mais velhinhas que viviam até os 100 anos e tal, o estilo de vida deles, com o que eles comiam, as coisas que eles faziam, né? E aí, dentro disso aí, ele começou a falar sobre os exercícios, né? E aí, ele dizendo que tem uma parte o jornalista lá que fez o documentário, né? Dizendo que tem uma parte dos Estados Unidos, né? Que as pessoas mais velhas, né? Elas têm muito, assim, condição financeira para poder se manter na velhice, né? Então poderiam ter uma ótima saúde por conta disso. Mas acabam tendo uma saúde pior do que em lugares muito pobres, como em Porto Rico. Aí fala lá da Porto Rico, né? Uma parte lá onde que os idosos vivem mais de 100 anos, né? E eles são, tipo, bem mais pobres. E mesmo assim, eles vivem muito mais, né? Então, e também falava a comparação entre pessoas, né, que moravam na China e tal, que pessoas que utilizavam bastante a agricultura e faziam um esforço físico diariamente, né, para se manter, para sobreviver. E ali no estudo, então, foi constatado, né, que quanto mais conforto as pessoas tinham, mais doentes elas ficavam. E em compensação, né, as outras pessoas que tinham que levantar cedo, né, plantar seu alimento, colher, né, até um relato que lá na China eles nem móveis assim, tipo, para ficar muito confortável, eles não utilizavam, sabe? Eles usavam aquelas mesas baixinhas no chão, assim, para sentar acrocado, né, abaixado e de perna cruzada. E o fato deles sentarem dessa forma para fazerem todas as refeições trabalha tanto os músculos das pessoas que elas acabam ficando fortes e saudáveis. E aí que Deus começou a falar comigo sobre isso, né? Porque Deus ele fala através de todas as coisas, né? Basta a gente estar atento. E aí foi o que eu comecei a entender, né? Não é isso que ele estava falando, mais uma comprovação da veracidade da Bíblia, né? Que nos fala que a dor, o sofrimento, né? Que nos transformam e nos fazem ser fortes na nossa vida, né? E hoje nós vemos tanto uma geração fraca, pessoas fracas fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, sempre fugindo da dor, fugindo dos sofrimentos, fugindo das circunstâncias, utilizando de tudo, né, para buscar um conforto, buscando em amigos, buscando em bebidas, buscando em vícios, buscando em tudo, né, o conforto, né? Ah, é tudo por a cadeira dos sonhos, pelo trabalho, eu não sei o quê. E ali já está comprovado que quanto mais tempo sentado, que quanto mais tempo em posição confortável, menos esforço os músculos do corpo fazem e pior é a saúde da pessoa, né? Então não adianta ficar lá 2 horas na academia se o resto do dia tá sentado confortavelmente, né? A saúde, ela fala. E lá naquelas regiões, né, do documentário dizia que essas pessoas que elas viviam a sua vida, própria vida era uma atividade física. Eles não faziam academia, nada disso, sabe? Era a própria vida deles que era através dessa maneira de viver, de utilizar o seu corpo, sabe? E as pessoas, elas acham que a dor e o desconforto, né, vai torná-las mais fracas, né? Sempre estão buscando melhorar isso porque acham que, se eu sofrer, se eu passar muita dor, se não sei o que, isso vai me tornar fraco. Quando é justamente o contrário. Vejam bem, em 2 Coríntios 12,
9 e 10, vou até abrir na Bíblia aqui para ler para vocês. Diz assim, ó, 2 Coríntios 12, o 9 e o 10. Mas ele disse-me, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então eu sou forte. Olha o que Paulo fala aqui, que quando ele era fraco, aí que ele era forte, porque a graça de Deus lhe bastava. E quando ele se achava fraco, era justamente ali que o poder de Deus se aperfeiçoava nele. Que coisa incrível. E aí Jesus também, né, relata que Jesus, a palavra também relata que Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Em Hebreus 5, 8 e 9. Jesus também disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, sabe? O que é esse tem de bom ânimo? Abraça essa dor, sabe? Vamos pra frente com isso aí que logo vai passar e que logo você não vai sentir tanto assim, não. Como é que diz? O couro vai ficar grosso e aí na próxima tu já nem sente mais tanta dor. E segura essa cruz, né? E você vai ver a força de Deus em você. Justamente o que diz a Bíblia. Carregar a nossa cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que diz a palavra de Deus. E um exemplo prático disso, né, que me veio à memória, né, de sofrimento, eu pensei, quando que eu sofri mais assim na vida, né? Eu acho que foi no parto das meninas. Meu Deus! Um exemplo prático, isso é o parto, né? Porque as mulheres, elas querem se poupar, né? Querem que dê um remédio para passar aquela dor, querem que faça uma cesárea, que vai para anestesia e que passe aquilo ali, que se poupe daquela dor. Mas, na verdade, não é justamente o contrário que acontece. Se a gente não enfrenta aquela dor, tem que ir para uma mesa de cirurgia. E aí, 8 camadas da pele sendo rasgada, costurar, agulhada nas costas, o sofrimento depois, dor que não passa e vai, perdura, e remédio, e tem um nenenzinho recém-nascido para cuidar. Então, assim, o sofrimento, ele aumenta muito mais quando a gente quer fugir dele. Mas quando a gente abraça e diz, não, vamos lá, que a força de Deus é comigo, eu vou conseguir, aquilo parece que nem foi tão sofrido assim. Porque, pensa, da primeira vez, do meu primeiro parto normal, eu fiquei 12 horas em trabalho de parto, né? Da segunda vez, e aquela dor, né? Mas a dor, eu digo que a dor do parto, ela é suportável porque tu sente a dor e passa, tu sente a dor e passa, tu sente mais uma e passa, tu vai dando uma respirada no meio, né? E aí tu consegue, tanto que depois eu tive outro, né? Tive coragem para ter outro. E já no segundo já foi muito menor o sofrimento. Foi em 1 horinha que eu cheguei no hospital, a neném já tinha nascido. Então a gente percebe que esse abraçar do sofrimento, esse abraçar, né, essa é a minha cruz, então eu vou carregar. Isso torna muito mais, a graça de Deus vem sobre nós. A força de Deus vem sobre nós e a gente passa a conhecer essa força, que a gente nem sabia que ela existia, em primeiro lugar. Mas quando a gente vive esse processo, essa situação, quando a gente vê, meu Deus, como que foi conseguir? E é a graça de Deus que nos basta. A graça de Deus que vem sobre nós, sobre cada dor, sobre cada dificuldade, sobre cada aflição que a gente tem que enfrentar. Porque Jesus não prometeu para nós que a gente não ia ter sofrimento, que a gente ia ficar o mais confortável possível. Porque muitos se agarram naquele versículo, eu comerei o melhor dessa terra. Só que esquece do contexto de toda a Bíblia, que é Jesus como cordeiro sofreu para depois reinar. Então, conosco não vai ser diferente, querido. Sinto muito,
Mas o comerei melhor dessa terra é um versículo. E a Bíblia é um contexto inteirinho de explicar como que a gente passa, como que a gente se santifica, como que a gente vence, como que a gente atravessa os desertos da vida, as coisas difíceis. E a gente precisa, né, aprender com isso. E é assim, cada vez que nós quisermos nos poupar do sofrimento, nos poupar, a gente vai acabar sofrendo algo ainda maior depois em função disso. Por exemplo, a pessoa que não quer fazer nenhum exercício físico, porque dói. Que dói se abaixar, se levantar, se erguer, se esticar. Aí na velhice não consegue levantar da cama, não consegue caminhar até o mercado, não consegue fazer nada, depende dos outros para tomar um banho, para tudo. O sofrimento é muito maior. E para as questões emocionais ainda, da mesma forma. Enquanto a pessoa busca bebida, busca o vício, busca coisas para não enfrentar suas dores emocionais, para não falar sobre o que está dentro de si, para não jogar para fora tudo que tem de ruim, de mágoa e de sofrimento, a pessoa vai aumentando muito mais a ferida e não consegue se curar. Aí cai em depressão, cai em ansiedade, cai em problemas muito maiores, acaba dependente de remédio para dormir, de remédio para acordar, de remédio para se acalmar, de remédio para... Então, gente, o sofrimento, ele nos faz fortes. Ele nos ajuda. Faz a gente criar a couraça e a gente ficar firme. E daí, a próximo sofrimento que vier, a próxima dificuldade que a gente vai ter que enfrentar, a gente já vai ter uma experiência de vitória lá atrás. A gente já vai ter o conhecimento do que é a força de Deus, a graça dele que vem sobre nós e que nos basta de fato. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Se você gostou, curte, compartilha com alguém que você ama e seja abençoado por essa palavra.